Olá, gente. Estamos aqui hoje com a Carlícia Thompson e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pedir para a Carlícia se apresentar. Carlícia, é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Muito bom dia para a gente aqui na costa oeste do Pacífico, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo mais. Bom, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que você me convidou porque eu faço parte da comunidade de Cloud Native, Kubernetes, essas coisas. E no momento eu estou trabalhando no projeto Open Source. Eu sou mantenedora no projeto que chama Knative. Knative faz tipo middleware, uma ferramenta que faz serverless e eventing. Ou seja, ele é um middleware nativo, é uma extensão do Kubernetes. Então ele foi feito para rodar no Kubernetes. E a intenção dessa ferramenta é facilitar o desenvolvimento de aplicativos para rodar no Kubernetes, porque o Kubernetes em si não é uma plataforma muito conduciva a fazer desenvolvimento de aplicativos diretamente, e o Knative é uma solução para isso. Eu trabalho na VMware, esqueci de falar. Eu trabalho na VMware tem quase 3 anos. A VMware adquiriu uma empresa startup que eu trabalhava, que chamava Reptio. Os 2 fundadores da Reptio eram founders, os inventores do Kubernetes. Então, a VMware adquiriu essa empresa. Eu trabalhei lá 7 meses, antes até ter a aquisição. E durante todo o tempo que eu trabalhei na Reptio, até um mês atrás, na verdade, até uns meses atrás, na verdade, eu trabalhava com um projeto também open source que chama Velero, que faz backup e recuperação de dados, de todos os dados do Kubernetes. E antes disso, eu tenho uns 20 anos que eu estou trabalhando na área técnica, programando, exceto 5 anos que eu estava fazendo minha própria empresa. Então, eu não estava programando, ou seja, meu histórico é longo, mas o mais recente são essas coisas que eu falei. Excelente. E como você mencionou, como a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a entrevista, eu acho que a gente pode conversar aqui facilmente por umas 6 horas para contar um pouco da sua história, né? Que tem muita coisa aqui para a gente desenvolver. E vamos conversar um pouquinho do teu começo, que teve algum momento na vida que você começou a se interessar por computador, né? Você não nasceu já sabendo Kubernetes. Como é que foi esse comecinho para você? Como é que você teve as suas primeiras experiências com o computador e falou assim, pô, esse negócio é interessante, isso é bacana, posso fazer umas coisas aqui. Conta um pouquinho desse começo, como é que foi essa apresentação ao mundo da computação? Achei legal, Marcelo, o jeito que você fez essa pergunta, porque uma coisa que me bate é que para você ter algum tipo de sucesso em programação, na área técnica, você tem que ter interesse. E à medida que você vai descobrindo, vai aprendendo, o seu interesse tem que desenvolver também e ficar maior para você continuar na perrenha, porque é um trabalho que requer muita atenção, muita dedicação, muito aprendizado, né? As coisas estão sempre mudando. Então, se você não tem interesse, fica muito difícil. O que eu estou querendo falar com isso, que é a questão do interesse, é o que você não tem que ter é aquela história que você começou a programar aos 5 anos de idade, que é o que a gente vê muito, né? As pessoas famosas. Me fala como é que você começou. Meu pai me deu um computador quando eu tinha 5 anos. Parece que é forminha de bolo, né? Como é que pode isso? Mas essas são muitas das histórias que a gente ouve, mas tem muita história que a gente não ouve. Mas enfim, realmente eu tinha um interesse. Por que eu tinha interesse? Não foi porque eu tinha um computador. Não foi o computador que veio primeiro e depois veio o interesse, né? Para mim, foi o seguinte. Quando eu cresci no Brasil, eu era pobre. Eu não era pobre dos mais pobres, assim, mas eu não era nem classe média. Mas todo mundo ao meu redor era pobre, então eu não acho que eu sabia que era pobre, entendeu? Não tinha computador, mas eu sempre ouvi que educação era muito importante, que o computador ia ser o futuro, né? E aí eu me ligava naquilo, falei, se o computador vai ser o futuro, eu quero estar nesse futuro. Agora, uma coisa para entender também é que depois que eu fui adulta, eu descobri que eu sou uma pessoa muito futurística. Eu penso no futuro, eu sempre fui assim. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa como a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa nostálgica. Ela adora passar o domingo vendo vídeos de família, fotos, as coisas do passado. É personalidade diferente, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar planejando o futuro. Então, aquela coisa do futuro, me pegou ali. Pô, se é o futuro, é lá que eu quero estar. Como é que eu chego lá? Então, sempre tive aquilo. Toda vez que alguém falava isso, registrava para mim, não passava batido.
Então, tive aquela lavação cerebral, né? Talvez, pro bem ou pro mal. Foi pro bem. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, fiz estágio na Caixa Econômica Federal. Fiz estágio lá, foi ótimo. Eu fazia o segundo, como eu falo? No Brasil tem vários termos, né? Tem algumas pessoas que falam colegial, que era uma época que se chamava colegial, tem outros que falam segundo grau. Acho que se a gente falar high school ou ensino secundário, acho que a maioria do pessoal vai entender também. Quando eu morava no Brasil, se falasse high school, ninguém sabia o que era. Ninguém entendia nada. Mas hoje em dia eu acho que o inglês realmente infiltrou muito no Brasil, né? Bastante. Yeah. Eu também não vou ao Brasil muito, não passo muito tempo lá, mas de falar com pessoas brasileiras, assim, na internet e tal, tudo bem. Eu fui fazer o segundo grau de noite para poder fazer estágio de dia, que eu queria trabalhar, queria uma independência, e não que o dinheiro que eu estava fazendo me dava independência alguma, mas eu queria ter aquela, eu trabalho. Fiz 2 anos na Caixa, aí não tinha mais como continuar. Fui fazer o estágio na Petrobras, mas como eu já tinha feito o estágio na Caixa, aquilo ali me ajudou. Eu não lembro se teve prova para entrar na Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, fiz o meu termo de estágio, eu trabalhava com os engenheiros, aí quando aquele termo acabou, eu tive que renovar. Se eu quisesse continuar, eu queria, renovei, mas eles me botaram em um outro departamento. Aí eu falei, eu quero ir para o departamento de TI. Falei para o meu chefe, como é que faz? O que eu sabia? Eu sabia absolutamente nada. Sabia se eu gostava? Não. Sabia se eu gostava das pessoas que trabalhavam lá? Não. A única coisa que eu sabia é que eu queria me investigar. Eu tinha o interesse, né? O departamento de TI era uma sala, de um lado era a parede cheia de servidores, aquelas toda luz de cima a baixo, e do outro lado a parede era de vidro, aí você passava por ali, via todas aquelas máquinas. Enfim, eu fiz o formulário, e aí o meu chefe me chamou, falou, Carlísia, tem uma ótima notícia. Eu falei, me aceitaram na área de TI, né? Agora eu vou aprender e acabou, game over. Aí o meu chefe falou, tem uma ótima notícia. Você foi colocada para trabalhar com fulano de secretária. Oh, meu Deus. Ele me vendeu o peixe como se fosse assim, esse cara, diretor, você vai ser a secretária dele, dá para acreditar? Cara de decepção, né? Então não foi ali que eu comecei a minha vida técnica. Claro que eles não iam me colocar na área de TI. A garotinha, eu sei quantos anos eu tinha, 17, 18, só tinha homem. Depois que eu já estava trabalhando de programação, já tinha me formado, muito tempo depois, meu pai me perguntou, por que você quer trabalhar só com homem? Claro, eu não sabia o que eu respondia, né? Porque eu nunca olhei para isso como, eu vou trabalhar com homem. Não era o meu ângulo era, eu quero conhecer, eu precisava muito ter segurança de trabalho, né? Queria pegar um trabalho, me desenvolver ali e ter, como fala, employability. E ser uma pessoa que, se eu precisasse trocar trabalho, eu ia conseguir um emprego razoavelmente fácil, né? Como fala, Marcelo, employability? Excelente pergunta. Eu não acho... Empregabilidade não traduz muito bem para o Brasil, né? Mas é o que você falou, né? Você estava em busca de um trabalho estável, algo que suprisse um rendimento para você, né? Mas você foi ser secretária dessa pessoa e não necessariamente na área de TI. E como é que você lidou com essa, vamos dizer assim, esse prêmio, entre aspas, né? Que não era o que você estava interessada, mas como é que você lidou com essa situação? Não, na hora eu fiquei super desapontada, porque como ele me chamou e falou tem uma ótima notícia, no momento eu pensei que era o que eu tinha pedido, né? Qual outra ótima notícia podia ser? Eu não estava contando que eles iam me dar, né? Não estava assim, eu mereço. Não tinha nada disso, né? Bola pra frente. O cara era ótimo. A minha experiência foi legal, mas não estava fazendo nada. O telefone nem tocava. Tinha um computador lá, às vezes ele me pedia para fazer alguma coisa, mas eu não tinha um objetivo, eu não sabia por onde ir, né? Tinha um manual, às vezes eu ficava lá lendo o manual, apertava os botões. Foi uma experiência neutra, mas não foi a experiência de TI ainda na minha vida. Nessa altura eu estava só eu tô curiosa, queria saber, porque se eu gostar, quero fazer, né? É uma história super longa. Vamos ver.
Eu queria falar uma coisa porque eu estava pensando isso. Eu já fui entrevistada em podcast em inglês com essa mesma intenção, tipo assim, me fala a sua história. Eu sempre ficava um pouco assim, poxa, a minha história é completamente única. Não tem como eu falar assim, tá aqui o mapa da mina, segue e se você botar esforço... A minha história tem muita curva, sabe? O que eu queria falar para quem está ouvindo, para focar no inesperado, para focar, tipo assim, naquela questão de o que você quer fazer. Se você quer realmente fazer, mesmo que você não vê um caminho naquele momento, prepara o que você consegue, vai movendo, porque você indo movendo, as coisas se vão abrindo e você chega num ponto, você às vezes não espera, porque assim foi a minha vida. O que eu vou falar é, tipo assim, exemplo de como a persistência te leva a lugares. Com toda certeza. Porque se você me conhecesse quando eu tinha 17 anos e falasse Carlísia vai estar trabalhando para a VMware como programadora no projeto Open Source, ninguém ia falar, não, nem eu. E nem eu, porque eu não sabia nem que eu tinha capacidade. Porque eu não sabia nem o que é que precisava para fazer isso. Porque se você me perguntasse, pô, tem que ser um Einstein, um gênio. Aí não é nada disso. Você não sabe, enquanto você não está lá vendo, não importa o que as pessoas falam, é super difícil, mas se elas também não tiveram, elas não têm base para te dizer que é difícil. Então não deixa ninguém falar que é para você que é difícil, que é impossível, né? Mas eu também não quero minimizar e falar que é fácil. Eu acho que são pontos muito interessantes que você está mencionando aqui, né? Primeiro tem a coisa da persistência, né? Como eu mencionei para você no nosso grupo lá dos programadores, você tem vários jovens, né? Vários adultos jovens, e a persistência é fundamental, né? A falta de entender qual o caminho a seguir, que não existe um caminho único, né? Como você falou também, não existe um caminho único para você chegar na VMware, para você chegar no Google, na Microsoft, o que seja. A vida tem vários caminhos diferentes, mas aquilo que você mencionou aqui que eu acho que é super importante é persistência e tenta fazer um progresso sempre. Por menor que seja o progresso, tenta ter uma metazinha, tenta fazer um progresso sempre. E conta pra gente um pouquinho como é que pintou essa chance de sair para os Estados Unidos. Você foi do Brasil para os Estados Unidos e conta pra gente como foi essa saída do Brasil para ir morar em Boston. A saída do Brasil foi quase nem que foi muita opção, porque foi uma questão de família. Os meus pais separaram. Minha mãe, que foi sempre dona de casa, nunca teve uma profissão no Brasil. Naquele momento, ela estava sem apoio financeiro do meu pai ou de ninguém. E ela tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos, que limpava a casa. Isso era o quê? 1986, 7, minha tia veio para os Estados Unidos, porque tinha primo que tinha vindo década antes. Eu tenho um network de família aqui nos Estados Unidos. Eu sou mineira, todo mundo já automaticamente deve entender o que eu estou falando. Minha tia veio, aí a minha mãe, a escolha era, passo fome, vou para os Estados Unidos, a minha mãe é guerreira, arrumou as coisas, conseguiu visto, veio para os Estados Unidos, com a intenção de trazer a gente também. Um ano que ela estava nos Estados Unidos, ela tentou pegar o visto para a gente, não deu certo. Nessa época eu tinha 18, eu tinha namorado, nem queria vir de jeito nenhum, para fazer o quê nos Estados Unidos? Aí, não sei em que momento, esses primos que a gente tem, que estavam aqui já décadas antes da minha mãe ir para os Estados Unidos, eles sempre iam ao Brasil, e eu morava na praia, no Espírito Santo, e o pessoal vinha para a praia, né? Mineiro vai para o Espírito Santo. E eu encontrava com esses primos e eles falavam, como tinha essa perspectiva de eu ir para os Estados Unidos, aí eu tinha perguntas para fazer, né? Como é que é morar lá? Porque a gente sabe como é que é morar nos Estados Unidos, mas quando você está com a perspectiva de ir, você presta atenção em coisas diferentes, quando você faz essa pergunta. Aí eu comecei a perguntar, eu não sei inglês, dá para estudar lá? Porque isso é o que eu queria, né? E eles falaram, sim, você vai para os Estados Unidos, você entra na escola, eles têm um programa que te ensina inglês. Enquanto você vai estudando, eles vão te ensinando inglês. E é de graça. Eu falei, então tô dentro, né? Então, quando a minha mãe tentou a segunda vez, eu já não tinha um namorado. Aí cheguei lá, foi o seguinte, eu descobri rapidamente, questão de 2 meses, estava tentando entender. Porque nesse momento, foi 91, eu tinha acabado de formar no segundo grau. O segundo grau no Brasil são 3 anos, nos Estados Unidos são 4 anos. Então, nos Estados Unidos, eu tinha já o segundo grau, podia só traduzir meu diploma, mas eu também, se eu quisesse, eu podia ir para fazer o segundo grau. E na escola pública, né, que é de graça, etc.
Mas aí eu fui entender que o que os meus primos estavam falando que era faculdade, que essa minha prima estava fazendo, eu não sei se eles estavam fazendo confusão ou se eles não estavam prestando atenção no que eles estavam falando, porque eu estava perguntando sobre faculdade, né? Então, se eu tivesse indo para o segundo grau, realmente tem um programa de apoio que eles te ensinam, os imigrantes ensinam inglês. E eu já estava nos Estados Unidos, né? Falei, putz, e agora? Fudeu. Onde é que eu fui amarrar minha mula? Porque agora? Não sei inglês. Minha vida vai ser limpar... Eu ia falar limpar vaso. Limpar vaso sanitário. Eu fui trabalhar no Dunkin' Donuts. Sabia inglês nenhum, mas todo mundo era brasileiro. Eles me falavam o que fazer. Aí é que tá, né, cara? Quando você tem, assim, família e pessoas que te apoiam, é tudo. Porque eu tive muito apoio. Tive pessoas que me apoiavam mais ainda para tentar me ensinar as coisas, ensinar inglês. E aí foi aprendendo inglês, né? Aí a minha mãe... Eu queria só falar essa história para você ver como é que as coisas são. Que às vezes a gente não entende as coisas, a gente desiste das coisas por não entender. E não porque não é competente... Minha mãe me botou numa escola de inglês. Estava procurando um programa barato, né? Porque não somos ricos, se vocês não notaram. Foi me botar numa aula de inglês. A aula de iniciante estava cheia a classe. Não tinha lugar para ninguém. Aí ela me botou no intermediário. Por quê? Porque a minha mãe falou, vamos lá, né? Não tem no beginner, vai no intermediário. Aí fui para a classe do intermediário. Não entendi nada. Mas assim... Nada do nada do nada. E eu tava, Aí veio outro lavagem cerebral que eu tive. Uma questão de, quando você fica mais velho, você não consegue aprender mais. Então, ferrou, né? Fui aprender até os 18, aí acabou, não aprendo mais nada. Se eu não aprendi a ser uma médica até os 18 anos, como é que eu vou aprender? Nunca correlatei os pontos dessa maneira, porque, profissionais estão sempre aprendendo outras coisas, mas eu nunca fui exposta a nada disso, como é que eu ia saber? Aí me deu uma paranoia, que tipo assim, acabou, eu não estou aprendendo porque eu já tenho 18 anos, estou velha, tem um ano que eu estou fora do segundo grau, que eu parei de estudar, meu cérebro atrofiou nesse um ano e fechou, então não consigo aprender, é por isso que eu não estou entendendo nada. Me achei completamente incapaz de aprender. Eu saí da aula porque estava extremamente frustrante. Eu fui umas 2 vezes, eu acho. Porque, só estou vindo aqui para saber que eu sou burra. Né? De agora em diante, eu sou uma burra. Não fui mais. Aí, continuei minha vida de Dunkin' Donuts. Eu e a minha mãe, a gente não se dá muito bem. 6 meses depois, eu saí de casa, para surpresa de ninguém. A rebelde que eu sou, fui morar com a tia. E depois fui morar com uma prima. Mas aí eu fui para Boston trabalhar em restaurante. Aí trabalhando em restaurante, limpando mesa, né? Que não requer você saber muito inglês. E com minha prima me ajudando e outras pessoas, tranquilíssimo. Eu queria muito aprender inglês. Por nada, só para eu poder ler as notícias. Eu vi as revistas, né? O que eles estão falando? O que está sendo importante? O que está acontecendo nessa terra? Eu queria me infiltrar. Aí o que aconteceu? Eu falei, fazer aula não é para mim porque eu tô burra. Aí eu tinha um dicionáriozinho pequenininho, andava com ele no meu carro batido, lá no porta-luva, tirava ele, ia comigo, botava ele de volta. E isso eu tô falando, gente, não é assim, alguém me falou para fazer isso. Foi natural, falei, eu quero aprender. Quais são as opções aqui? Vou perguntar. E eu perguntava para os americanos, cara, sem brincadeira, eu ficava falando, pronuncia de novo. Se eu perguntasse 15 vezes, que eu perguntava assim direto, pronuncia de novo. E aí eu fui aprendendo, foi assim. E eu vi as palavras que eram mais frequentes e hoje eu sei que isso é uma estratégia de aprender língua. Mas para mim era óbvio, eu falei, essa palavra está aparecendo assim 5 vezes nesse parágrafo, deve ser importante, então eu vou lá no meu dicionário para ver o que é. Aí eu via no dicionário, meio que entendia, ia perguntando. Dessa maneira eu fui desenvolvendo meu inglês, fui aprendendo. Eventualmente eu fui trabalhar de garçonete. Quando eu fiz esse pulo para trabalhar de garçonete, aí o meu inglês, que era muito perrengue, melhorou muito. E eu também tive a sorte que quando eu fui trabalhar de garçonete, eu fui trabalhar num lugar muito legal. Estava abrindo, novinho, era aquela coisa de hipster, sei lá. Era um restaurante do Armani. Moderninho. Super. Então isso foi assim, eu tive muita sorte. Eu tive vários momentos na minha vida que, tipo assim, isso aqui mudou a direção da minha vida.
Isso aí foi um. Vir para os Estados Unidos foi um, claro. Não que, se você vir para os Estados Unidos é a coisa. Carlísia, e voltando um pouco atrás aqui, você está lá no Brasil, você teve a dificuldade inicial de ir para os Estados Unidos e tal, e você começou a aprender um pouco do inglês e você sempre aplicando aquilo que você falou para a gente aqui, a persistência, né? Você olhando assim, falando, o que eu faço agora? Eu vou pegar esse dicionário aqui e começar a tentar aprender algumas palavras. Aí você começou a ver que algumas palavras apareciam com frequência, você começou a investir um tempo em entender melhor aquelas palavras. Aí apareceu essa oportunidade do restaurante, que foi interessante e importante para você. E como é que a vida evoluiu daí para você entrar na área de TI? Que a gente vem aí do não saber inglês nenhum, e você olha o teu momento hoje, a tua vida hoje, você trabalha em uma das empresas mais importantes da área de virtualização, de cloud e tudo mais, que é VMware. Você trabalha aqui com Kubernetes, você mantém uma das mantenedoras do Knative, do Veleiro também. Como é que você começou? Como é que você entrou na área de TI a partir dessa tua oportunidade, desse restaurante? Como é que foi essa transição? Conta pra gente, por favor. Pois é, Marcelo, mas é isso, sabe? Eu tô trabalhando onde eu tô trabalhando é quase a parte menos interessante dessa história. Porque se eu não contar como é que eu cheguei aqui, fica parecendo que foi, assim, quase mágica. Vamos lá, vamos descobrir como é que você chegou aí. Ou então uma sorte. Eu tive muita sorte, mas não tive tanta sorte assim. Tipo assim, você conseguiu uma coisa aqui, legal, próximo nível. Onde eu estava e onde eu cheguei, né? Foram décadas. Quanto tempo leva? 2 anos? Não. Depende de onde você está. O que eu sempre pensava é tipo assim, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Porque se você falar assim, vai levar 10 anos para você ir de onde você está, onde você quer ir. Pô, 10 anos parece muito. Mas se você olhar, você tem quantas décadas para frente da sua vida? O que você quer fazer com esse tempo? Né? Você quer trabalhar no que você gosta? Então, 2 anos não parece quase nada. Eu fui trabalhar nesse restaurante. Fiz várias amizades. Era uma coisa assim, todo mundo era amigo. Nesse restaurante tinha muita gente que ia para a faculdade e eu ficava, queria ser um deles. Mas não era para mim, porque eu não sabia inglês. E outra coisa que aconteceu também que é relevante falar é que quando a minha mãe veio, teve uma anistia no período, quando o Ronald Reagan era presidente, ele deu anistia para os imigrantes. A minha mãe pôde se fazer legal e como a minha mãe ficou legal, eu pude depois ficar legal também, o que também foi essencial para eu poder engajar na faculdade aqui nos Estados Unidos, porque eu sabia que eventualmente eu ia poder pegar um empréstimo com baixa juros, né? Porque senão eu não ia aguentar pagar tudo. Ou então eu ia ter que fazer muito devagar, ia demorar muito e, de repente, desanimar. Mas nesse restaurante, entre as amizades que eu fiz, eu comecei a namorar um cara, super legal, tal, nada demais. Exceto que a gente namorou uns 2 anos e eu estava na casa dele muito, o apartamento dele era mais perto do meu trabalho do que o meu apartamento. E um dia, que ele já tinha ido para a escola, eu acho, eu levantei, passei perto da mesa dele e vi um paper que você escreve, né, para a escola, para a faculdade, e estava todo marcado de vermelho e tinha um C. Esse trabalho estava no topo de uma pilha de outras coisas. Aí eu peguei e fui ler o que estava escrito ali. Cara, eu li e falei, nossa, esse cara não era americano, também não era brasileiro. Estava fazendo engenharia mecânica. Ele falava inglês muito bem, melhor que eu até. Mas o que ele escreveu ali, eu falei, putz, esse inglês aqui eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui deu C para ele, o C é uma nota que passa na faculdade com C. Eu falei, eu fiquei surpresa dele ter C naquele trabalho. Se isso aqui consegue um C, então eu consigo fazer também. Aí a luz acendeu, fui procurar como é que eu entro na faculdade. Porque se ele consegue, eu também consigo. Com aquilo ali, né? E o que eu sabia? Para mim, ia ser muito mais difícil para você ter um C. Aí eu fui ver que não era verdade. Também foi tudo na minha cabeça, né? Eu não tinha evidência nem de uma coisa nem de outra. Aí que eu tô falando. A gente faz umas deduções aí que são muito loucas, cara. E às vezes a gente fica preso na vida por causa de dedução que você não tem evidência. Tem que questionar várias vezes. Não, isso aqui é verdade? Como é que eu tô falando isso para mim mesmo, né? Bom, teve um processo aí, comecei a fazer aula. Peguei uma aula que eles falavam que era mais difícil, que eu queria fazer mais business, accounting. Todo mundo falava horrores de accounting. Eu falei, eu vou fazer só uma aula. Se eu passar, eu continuo. Se eu não conseguir passar fazendo uma aula, que eu tenho mais tempo para dedicar, né?
Continuou trabalhando de garçonete, claro. Aí eu falei, aí fica difícil justificar pagar a faculdade, porque não é barato. E eu estava indo para a faculdade de noite, porque tem uma diferença. A faculdade de dia, o pessoal forma no 2º grau, vai para a faculdade, aquela coisa toda. Aquela faculdade é extremamente cara. Extremamente. Mas se você fizer aula de noite, é bem econômico. Metade dos meus professores também eram os professores que davam aula de dia. A qualidade foi excelente. Foi essa faculdade que eu fiz, foi essa faculdade muito mais barata. Fiz a aula de accounting, aí eu fui descobrir que eu não sabia escrever em inglês, né? Tava lá olhando o trabalho do meu namorado, eu falei, pô, eu não sei escrever nada. Aí isso foi outro processo de ficar olhando no dicionário e aprender como é que soletra as coisas. Naquela época eu não tinha levar laptop para a escola, não tinha laptop. Isso era 93, 94, pô, o computador era super caro e eu não tinha computador. Tirei A na aula. Aí o resto é história, né? Tirei A na aula. Eu falei, bom, então, estamos dentro. Bola para frente. Aí foi a minha jornada de, tudo bem, vou fazer faculdade, eu vou ter um diploma. Aí tirar diploma de quê? O negócio de TI sempre estava na minha cabeça, né? Eu perguntava às pessoas, o pessoal falava que era difícil. Naquela época não era o que é hoje. A internet estava começando, ninguém tinha nem e-mail. Eu peguei e-mail através da faculdade e ficava falando para as pessoas, nossa, que coisa maravilhosa, você pode conversar com a pessoa do outro lado do mundo. E eu tinha internet de graça também, por causa que a faculdade me dava um número lá para discar, que era tudo de graça. E aí comecei a entrar por aí, mas fazer computer science, ciência da computação, não, nem pensar, não era para mim, né? Então, fiz business administration. Eu fiz umas classes lá de tipo minor. Minha faculdade, o Northeast, não dá minor, essa degree secundária que certas universidades têm, mas eles tinham um programa de certificação que eu fiz que é o equivalente. Então, esse meu programa de certificação que eu fiz era Computer Systems Expert, alguma coisa assim. Eu fiz 2 aulas de banco de dados, programação. Cada aula tinha um projeto e no final tinha um projeto que era para juntar tudo e aplicar para, né, ver como é que aquelas coisas que a gente aprendeu em pedaços se encaixavam juntas. Aí você faz o aplicativo, você desenha, você faz os requirements. Então eu aprendi muito e eu amei, porque, pô, construir um banco de dados, que legal. Você tá naquele negócio de construir, você vê ali imediato o que você fez, super legal. Mas eu não tinha o cojones de fazer uma degree de computer science, porque, pô, matemática, não sou eu, não é para mim, né? Aí, quando eu estava fazendo a faculdade, estava o .com, internet, aí começou a internet, está super quente. Aí fui trabalhar num lugar de online marketing manager. O que eu fazia? Era spreadsheets, analisando lá os coisas de marketing, que campanha que fez bem, que campanha que não fez tão bem. Aí comecei a sentir falta de construir coisa, porque para mim eu não estava fazendo nada. E eu estava sentindo falta daquele sentimento de estar construindo, ai, putz, fiz. Aí você vai para casa e fica pensando naquela coisa que você fez, está lá. Aí você volta, você continua, né? E você vai construindo. Então eu estava sentindo falta daquilo. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer programação, não tem jeito. Aí eu fui começar a procurar emprego de programador. Só que eu não sabia programar, sabia mais ou menos o que era, mas não sabia programar. Eu peguei um emprego de quality engineer, alguma coisa assim. Quando eu peguei esse emprego foi quando eu também peguei meu autorização de trabalho nos Estados Unidos. Para trabalhar nos Estados Unidos tem que ter autorização de trabalho. Tem que ser legal e tudo isso. Aí eu passei, não sei, uns 2 anos trabalhando assim e depois... Aí eu falei, não quero fazer nenhum nem outro, eu quero fazer realmente programação. Eu quero construir coisas. Quando eu cheguei nessa conclusão, teve o Bubble Burst, aquele .com todo, aquela bolha, pocou. Aí ninguém estava empregando, muito menos empregando gente que não tinha experiência. Eu falei assim, bom, ferrou. Ferrou, agora eu tenho que ver o que eu quero fazer. Concluí, não tenho escolha, é isso ou nada. É isso ou é isso? Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque tem que ser isso. Para mim, é isso que eu quero. Estava claro para mim. A única saída que eu vi ali era voltar para a escola, pegar a qualificação que eu não tinha. Eu não tinha a qualificação de programadora nem da escola, nem de experiência de trabalho, né? A experiência de trabalho eu não tinha influência, porque ninguém estava empregando. A única coisa que eu tinha influência era voltar para a escola.
Eu falei, pô, vai ser foda, mas se eu quero o que eu quero e a única maneira de chegar lá, então tem que ser. Fui fazer mestrado de Computer Science de noite. Aí, nessa época, eu estava desempregada porque eu estava querendo fazer a transição, não estava conseguindo achar emprego. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o mestrado. Assim que eu comecei o mestrado, consegui um emprego de estagiária fazendo programação. E para estágio, pagava super bem. Assim que eu comecei minha carreira de programação. Isso é absolutamente fantástico, né? Você sai lá do Brasil, né? Que a gente chama de... Como você falou, você não era extremamente pobre, mas você também não era nem classe média, né? E você passa por toda essa batalha que você descreveu aqui para você melhorar o seu inglês e tentar entrar numa faculdade. E a gente sabe as dificuldades que são, os custos que você tem para entrar numa faculdade paga, né? E sua mãe consegue a legalização nos Estados Unidos para permanecer, você também. Você consegue aprimorar o seu inglês através do trabalho lá no restaurante, você vai continuar evoluindo, e você chega nesse estágio de programação. E você falou um mestrado aqui. Conta um pouquinho, o mestrado pra gente, qual era a área? Era TI também? O que era o mestrado sobre? O mestrado foi de ciência de computação, Computer Science. E você começou nesse estágio programando. Você programava em que nessa época? Você lembra o que era a linguagem que você estava trabalhando e quais foram as suas primeiras impressões? Que eu assumo que você continuou usando aquela mesma coisa que você vem descrevendo aqui na entrevista. Persistência, um passo de cada vez e vamos aprimorando, vamos melhorando sempre. Eu acredito que isso seja uma constância na tua história, correto? Teve muitas lágrimas. Eu chorava de frustração, também eu estava trabalhando, né? Porque se eu tivesse mais tempo de praticar as coisas, a frustração de, pô, não estou preparada para fazer esse teste, não estou preparada para esse projeto, tá ok. Vamos ao spoiler. Não tive que repetir nenhuma classe. Minha nota final da faculdade, né, do GPA, não foi horrível. Foi mais de C, não sei lá, um B-. Mas aquela frustração de tipo assim, eu não sei se eu vou passar nessa classe, eu não sei, porque eu não me sinto preparada. Então teve muitos dias, muitas noites que eu estava lá chorando, também muito estresse, né? Eu não tinha muito descanso. Você foi evoluindo na programação, você falou que são várias lágrimas, isso é um estágio ainda, né? Conta pra gente como é que foi essa evolução, que teu caminho, como você falou, é um caminho diferente, é um caminho cheio de uma oportunidade surge aqui, o esforço te levou a outra oportunidade ali, o aprendizado disso aqui te abriu uma porta lá naquele canto aqui. Então você está no estágio, passando por essas lágrimas, essas dores que fazem parte do processo de aprendizado da coisa aqui. Como a gente sabe, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa, aprenda tudo sobre programação em 24 horas, não existe isso, né? Então, conta pra gente um pouco dessa sua evolução profissional como programadora até você chegar nas oportunidades que você tem hoje. Eu tenho certeza que tiveram vários caminhos diferentes, né? Várias coisas diferentes que aconteceram aí para você chegar onde você está hoje. Continua desenvolvendo esse tema pra gente, por favor. Para responder rapidinho, que linguagem que eu usei na faculdade? Java era mais prominente. Eu acho que eu usei C. Tinha algumas classes que você podia escolher. Tinha uma lista de 5, você escolhia... Aí, esse estágio que eu peguei era Java. Eu fazia Java. E na época eu adorava Java. Eu falei, pô, muito legal. Tudo documentadinho, né? Aquele monte de documentação no programa. Eu achava super legal. Mas, a partir daí, foi um caminho muito normal, assim, muito dentro da norma. Trabalhei ali até o final do meu mestrado. Aí, depois fui pegar um emprego tempo integral. Não de estágio, mas de empregado, né? Peguei um emprego basicamente mais porque eu ia viajar para todo lugar. Basicamente morei no México por 2 anos, eu passava mais tempo lá do que na minha casa. Foi fantástico. Não era um emprego que pagava muito, mas não pagava mal. Lá eu fazia C. No final daquele trabalho, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto lá de um web app e aí eu botar meu Java para bom uso. Na verdade, ali só tinha eu que tinha aquela experiência mais moderna de fazer um web app usando Java e saber como é que conectava as coisas. Só tinha eu que sabia, eu fiz. E depois eu saí dali. Aí eu fui trabalhar com Ruby on Rails. Aí depois apareceu a oportunidade de fazer muito dinheiro. Aí fui me meter de tocar empresa, que também foi um outro tipo de aprendizado. Aprendi muitas coisas que eu não teria aprendido nunca na minha vida.
outras competências que eu exercia ali, que eu nunca saberia que eu era competente para fazer se eu não tivesse tido aquela experiência. Foi muito legal, aumentou minha self-confidence, mas completamente burned out. Não deu certo da maneira que a gente queria. Eu tinha um sócio e nós dois tínhamos o sócio no Brasil. Foi uma experiência muito estressante. Mas depois daí, aí eu tive que reconstruir, né? Tinha 5 anos que eu não programava, fui para uma empresa, estava relembrando quase como é que fazia a programação. Meu chefe, de um dia para o outro, começou a... Como que fala isso? Você tinha um chefe ruim, isso? Meu chefe era horrível. Teve um dia, não sei direito o que foi, eu não sei se ele me entendeu mal ou se ele me entendeu bem, mas ele começou a me empurrar para fora. Eu tinha mal entrado, aí eu foquei, tem que arrumar outro emprego. Aí arrumei outro emprego, agora eu vou ter que olhar no LinkedIn para lembrar, putz. Saí dali, onde é que eu fui? Tô olhando no LinkedIn mesmo, porque eu não lembro. O LinkedIn sabe de tudo, né? É por isso que eu deixo as coisas lá, exatamente por isso. Certo, tem um histórico, né? Ah, tá. Eu trabalhava no Living Social remoto. Eu fui para a empresa e eu já tinha me mudado para a Califórnia, né? Porque eu morei em Boston até 2012. Aí vim para uma empresa que é uma empresa de marketing. E lá, tudo bem, foi tudo ótimo. Eu trabalhava no escritório, era perto da minha casa. Foi super legal. Quando foi 2015, eles mandaram o meu grupo para a conferência de Go em Denver, porque eles estavam querendo, vamos fazer inovação, e estava no time de inovação, sei lá, é uma história longa, mas aí eu fui para a conferência de Go com o meu time dessa empresa. Aí nessa época eu estava fazendo ainda Ruby e Ruby on Rails. Quando eu cheguei lá e eu vi que Go era, eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar. Essa aí é outra longa história. Mas aí, voltei para a empresa, pedi para mudar para o time de Go e eles não me deixavam, porque eles não queriam que eu saísse do time onde eu estava. Eles queriam montar aquele time, mas aí aquela coisa, eles não entenderam. Eu ia fazer Go, ou era ali ou em outro lugar. Aí eu passei 1 ano aprendendo Go, fazendo tudo que eu podia no meu tempo livre, fazendo exercícios e também interagindo com a comunidade de Go como se eu fizesse parte, porque para mim eu já fazia parte. Eu já estava vivendo o meu futuro, né? E aí comecei a ajudar a comunidade. Eu me meti com a Bridge Foundry, que tem o Rails Bridge, que tem Mobile Bridge, tem um monte de bridge. E aí o cara estava falando, a gente tem que montar um Go Bridge. Eu falei, conta comigo que eu ajudo. Não tinha nem noção do que era. Aí eu passei 2 anos, todo o meu tempo livre trabalhando para montar essa organização que chama Go Bridge. E com isso conheci muitas pessoas, né? E também fui aprendendo Go. O Go Bridge, o objetivo era fazer workshop. Então, aí eu ia para os workshops para dar apoio, mas também para aprender. Então, em 1 ano, fui fazer entrevista com a Fastly, e eles me fizeram uma oferta. Aí eu comecei a trabalhar com Go, passei 2 anos ali. Aí, 2 anos depois, estava um amigo meu, Kubernetes é muito quente, você tem que trabalhar com Kubernetes, a Rapt está empregando, você ia encaixar super bem na Rapt, você tem que entrevistar com eles. Entrevistar é super estressante, você tem que preparar, e eu não estava querendo. Passei 2 meses considerando, eu falei, realmente seria uma mudança muito significante, porque o Kubernetes está realmente muito prominente, está crescendo, eu vejo potencial, nem sabia direito o que Kubernetes era. Aí fiz entrevista com o Reptil, conversei com os fundadores, que são extremamente inteligentes, né? Fui passando nas etapas e eles me fizeram uma oferta, sem dúvida, entrei lá. E aí, de lá, comecei a trabalhar com open source, porque eles me empregaram para trabalhar programando no projeto de open source, que foi pela primeira vez na minha vida que alguém me pagou para trabalhar em open source. Eu nunca realmente tinha feito open source, porque a minha vida não cabia ficar fazendo programa open source, não que eu não gostasse, não que eu não quisesse, mas eu tinha outras prioridades, já tinha filhos nessa época. Quando eu estava estudando, eu trabalhava e estudava, não tinha tempo, não tinha tempo para dormir. Mas então consegui e essa história. Aí agora eu estou num caminho muito normal, muito normal daqui onde eu estou, passar para um outro projeto open source, como aconteceu recente. Eu estava na hora de mudar, eu fiz uma investigação, queria trabalhar com uma coisa mais relacionada a desenvolvimento de aplicativos, e aí fui parar nesse projeto que chama Knative, que a VMware paga um grupo de pessoas para trabalhar nesse projeto, e agora eu sou parte daquele time. Carlisa, eu tô aqui ouvindo a tua história e é incrível
para mim, como você falou, é uma história bem diferente, né? Começou com você não começando aos 5 anos de idade com programação, não ganhando seu computador com 5 anos de idade, né? E todo esse percurso aqui que você descreveu, das dificuldades, aquilo que você passou na vida, que tantos outros passam na vida, e muitos dos pontos que você mencionou aqui também são pontos que a gente ouve as pessoas lá no nosso grupo de programação mencionando, né? Que caminho que eu vou, que caminho que eu não vou, e a coisa que você mencionou aqui que é extremamente importante também, a pessoa se prende às vezes em certos... Eu não sei se preconceito é exatamente o nome, mas tem uma preconcepção, né, do que seria, isso só tem essa solução, só tem esse caminho, e aquilo faz com que a pessoa trave um pouco ali. Então, eu acho que você quebrou várias dessas preconcepções e você conseguiu contornar certos obstáculos na sua vida, né, que te levaram a avançar, que te levaram à frente do ponto que você entrou nos Estados Unidos ilegal, sem saber inglês, e hoje você tem podcast, você participa de um monte de podcast, onde eu conheci você, onde eu ouvi você dando entrevista para outras pessoas em inglês, e você está aqui trabalhando para a VMware, que é uma das empresas mais importantes do ramo, e trabalhando com Knative. E eu queria te perguntar um pouquinho aqui, conta um pouquinho para a gente o que é o Knative, que valor que ele traz para o pessoal de cloud, o pessoal de Kubernetes, conta um pouquinho sobre esse projeto, esse produto no qual você está trabalhando. Vamos lá, uma correção boba, não sei nem por que isso me toca, mas eu entrei nos Estados Unidos legal, tive que ter visto, fiquei um tempinho ilegal, até o meu papel sair, mas eu sempre carregava os papelados lá, tá em processo, enfim, tanto faz como tanto fez. Perfeito. O Knative, eu imagino que deve ter muitas pessoas que ouvem seu podcast que não conhecem Kubernetes. Aliás, tem muitas pessoas que trabalham com Kubernetes que não conhecem o Kubernetes. Isso era eu, pelos primeiros, primeiro ano do Kubernetes. O que eu estou fazendo? Se eu apertar esse botão, eu tenho esse resultado. Ok. Aí eu escrevia lá minhas receitinhas para saber o que fazia o quê. Mas para entender realmente o que era o Kubernetes, me levou um tempo. Porque tem um vocabulário diferente, tem uns conceitos diferentes. Aí depois, passou um tempo, eu comecei a entender que... tá, eu já vi isso antes. Isso que faz? Mas por que ninguém me falou que era isso? Mas para o Kubernetes é uma plataforma, você bota os containers lá e tem o seu aplicativo dentro, o seu código roda dentro do container. Esse processo de botar o container dentro do Kubernetes, claro que é possível, né? Mas não é um processo muito ágil. Se você está desenvolvendo, você é um programador, uma programadora, não é tipo assim, faz um comando, bota lá e quero fazer um rollback, né? Reverter aquilo ali. Você tem que ter outras ferramentas para fazer essas coisas de maneira que não te prende, né? Que não te prenda. Então, o Knative é uma solução dessa maneira. O Knative te dá umas abstrações ali, uma interface, que você tem como fazer certas coisas que o Knative te dá ali dentro do Kubernetes, mas você tem que fazer mais trabalho manual. O Knative te dá uns objetos que rodam já dentro do Kubernetes, você fala, eu quero isso, e o Knative dá conta de fazer as coisas que sem o Knative você teria que fazer manualmente. Isso, por exemplo, é o serving, quando você bota um aplicativo para rodar no qualquer servidor, né? Mas se você bota um aplicativo para rodar no Kubernetes e a pessoa tem que acessar do lado de fora, você tem que criar um serviço, você tem que configurar. Se esse serviço cair, como é que volta? Como é que você faz um load balancing? Aí tem que configurar outras coisas, aí você tem que botar tudo junto. O Knative já é uma abstração acima dessa configuração que você diz, quero um serviço com esse nome e eu quero o tráfego que vá para esse... Ok, você configura, você dá o nome, pronto. É super mais simplificado, né? Como é com várias plataformas que a gente está acostumado como programador. Então é isso, é fazendo mais um ambiente normal para desenvolvedores. Mas para entrar em detalhes de que o Knative faz, ele te dá essa exposição do serviço. Você pode também fazer, eu quero 2 versões. Tá, tem a versão, vou colocar uma outra versão. E eu quero que somente 10% do tráfego que vier para o meu website vá para essa nova versão, porque eu estou testando ainda, não sei se eu tenho alguma coisa quebrada. E 90% para a versão anterior. Isso é ridiculamente simples de fazer. Você dá um comando lá com... O Knative tem um CLI.
Você faz isso, quer dizer, nada é simples, mas em vista de fazer isso com o Kubernetes sem o Knative, é super simples. É tipo Blue-Green Deployment, né? Blue-Green Deployment, exatamente. E tem a parte de eventing também. A parte de eventing eu não estou muito a par ainda, eu acabei de entrar no projeto e eu estou no lado do serving, que faz esse revisions, né, essas versões, faz o scaling. Essa é outra coisa que o Knative faz, auto-scaling. Quando alguns minutos não teve nenhuma chamada ali no seu website, ele descomissiona a cluster e quando vem, ele bota tudo para cima de novo. E você bota parâmetros ali. Você não precisa ir a 0, você pode ir a um certo nível. E configurar isso é ridiculamente simples, que é a parte legal. E tem a parte de eventing, que é, eu tenho serviço. Alguma coisa acontece, aí vou mandar uma mensagem que outro serviço vai receber. Aí você configura o pipeline ali, o que faz com que mensagem. Tem triggers, né? Essa mensagem chegou, aí vou fazer o quê? Essa parte eu não estou muito a par, não tenho como descrever melhor do que isso. Mas o Knative você pode usar diretamente, mas o Knative também é muito usado, já embutido em outras ferramentas. Tem projetos ou produtos comerciais que usam o Knative como base e adicionam outras coisas ali para fazer uma plataforma de desenvolvimento melhor. Ele cria uma camada de abstração em cima, você não precisa necessariamente entender o que é deployment, stateful sets e kubectl, né? Pelo que eu estou entendendo, ele encapsula essa complexidade toda que tem e transforma a vida do desenvolvedor em algo um pouco mais fácil, né? E você, o que você pensa quando você olha para trás de toda essa trajetória, né? Desde o teu estágio lá, quando falaram para você ser oportunidade excitante aqui, você vai ser secretária dessa pessoa aqui. E você olha para hoje e você entende o que é Kubernetes, você programa em Go, você entende, você está trabalhando no Knative, trabalhando no VMware. O que você olha para trás, o que você pensa, o que passa na tua cabeça quando você vê isso tudo? Cansaço. Não, eu penso assim, não, realmente bate, putz, tô cansada só de pensar, é muita coisa numa vida só. Mas eu me sinto muito privilegiada, né? Tive muita sorte. Trabalhar bem com pessoas, tratar as pessoas bem, é uma coisa, como falar, underestimada, né? Isso, não faça isso com intenção de, ter um ganho aqui se eu tratar essa pessoa bem, mas quando você tem aquela, sabe, trata todo mundo bem, sempre é honesto e ajuda, é incrível como as coisas voltam para você. Então, eu sinto, não sei minha educação, não sei que sorte que eu tive de ir por esse caminho, não tenho dúvida que me trouxe muitas oportunidades que eu tive e vieram por aí. De ter pessoas que estavam ali para falar uma coisa boba que foi super útil ou fazer uma coisa tremenda que foi, né, fundamental. Então, o que me bate? É uma história, eu não acredito na minha história, na verdade, né? É uma história para mim de tudo é possível. Né? Por um lado, eu realmente tive que buscar, eu tive que ver com meus próprios olhos. Não tinham exemplos ali perto de mim para eu ver. Ao mesmo tempo que o meu caminho profissional foi um caminho em si, também foi uma lição de vida para minha vida, de, aquilo ali que eu estava achando que era impossível, sem nem ter evidência de um lado ou de outro, só porque isso entrou na minha cabeça por algum canal. Aí você começa, né, a extrapolar para outras áreas da sua vida e as coisas, de repente, ficam mágicas. Você acha que, você pode fazer muitas coisas acontecerem, né? Você não fica preso, você tem opções. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é uma coisa para você, é uma coisa que você faz acontecer. E por quê? Porque você abriu espaço ali na sua cabeça, você abriu a possibilidade. A constante na tua história aqui são esses eventos e essas portas que você, mesmo que a porta não abra para você, você vai procurando como é que você vai abrir aquela porta. Eu acho que constantemente, pelo que você descreveu para mim, foi que você foi fazendo. Isso não funcionou assim, o que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa, vou pegar o dicionário, vou conversar com não sei quem, vou conversar com não sei o que lá. E você foi abrindo as portas e as coisas vão evoluindo também, né? E planos para o futuro? O que você tem aí? Eu entendo que tem todo o cansaço, né, que você falou, mas o que você planeja para o futuro? Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Ideias? Eu vi que você está envolvida também no Latinoware, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Plano para o futuro é o seguinte, o meu título é Senior Member of Technical Staff na VMware. Isso é o equivalente a um Senior Engineer. Eu tenho sido Senior Engineer já há muito tempo. Então, em termos de título, eu vejo no futuro muito próximo uma promoção para Staff. Staff é tipo, você sobe literalmente, não estou falando assim na escada das coisas, mas você sobe um pouquinho mais para começar a olhar as coisas de um ponto mais alto, assim, em passar mais direção do projeto, direção do time, direção da tecnologia. Eu estou muito empolgada com o Knative, o time que eu estou trabalhando, tudo está em linha com meus interesses. Então, quando as coisas caem assim, nem parece trabalho, né? Eu tenho muito para aprender, eu estou um pouco assim, overwhelmed, que tenho muita coisa para aprender, tá? A infraestrutura do projeto, do código, de testar as coisas, os testes, rodar. É muita coisa, mas eu estou muito empolgada, eu gosto muito desse projeto e eu me vejo liderando alguma coisa no Knative no futuro próximo. Eu vejo, já está na hora de uma promoção aí, não vai acontecer naturalmente, eu vou ficar na área de Kubernetes e minha intenção é aprender bastante sobre o projeto e contribuir com mais utilidades, né? Ter algumas ideias aí de features para o Knative, ver como é que o que a gente pode adicionar, o que a gente pode melhorar. Então, quero contribuir com coisas, de repente, coisas novas. E uma coisa que eu já sei, que eu já estou fazendo no Knative, é mudar a maneira como a gente descreve o Knative. Porque a maneira como o Knative é descrito hoje não dá para as pessoas que já não sabem o que é entender muito bem o que o projeto oferece. A questão da revisão, rollback, como é fácil. Isso você tem que entrar mais a fundo para você descobrir que tem isso. Então, eu quero mudar o branding do Knative. Já cheguei, assim, gente, quem está comigo? E, interessante, apareceram umas das pessoas que têm a mesma intenção e querem trabalhar para fazer isso. Então, eu acho que vai rolar. Cara, é fantástico isso. Eu mal posso esperar as contribuições e a melhoria também do produto que você vai introduzir aí. Com relação ao nosso grupo dos programadores aqui, como eu mencionei para você, a gente tem muita gente começando, né? Muita gente que está em situações diversas, situações semelhantes de vida ou pior do que você descreveu aqui no começo da tua vida no Brasil. O que você sugeriria para essas pessoas que estão dando seus primeiros passos e testando e vendo se tem interesse em computação, em programação? O que você... Tem toda essa história que você compartilhou que é absolutamente maravilhosa, mas se eu fosse falar um parágrafo aqui para essas pessoas de estímulo, o que você falaria para elas? Cara... Eu não quero falar uma palavra de estímulo, eu gostaria de falar um toque de realidade. Quando eu entrei para fazer programação, não era como é hoje. Eu acho que, de certa forma, era melhor começar a trabalhar com programação antes, porque hoje parece que tudo é rápido. Mas é por causa do volume e da variedade, da quantidade de coisas. Então você acha que, a pessoa aprendeu a programar em 5 minutos já estava fazendo Knative. Entendeu? Parece dessa forma, mas não é. Para fazer qualquer coisa em programação, a coisa mais besta toma muito tempo. Demora muito. Mas e daí? O que eu estou falando é o seguinte, se você acha que está demorando para progredir, você está fazendo absolutamente certo, é assim mesmo. Assim mesmo, programação, trocar um Azinho ali, trocar um A por um B, botar em produção, pode levar horas. Isso aí é a realidade. Pode parecer que não, porque pelo que você está vendo, mas foca mais nas pessoas que estão ao redor de você. Tenta interagir com pessoas perto de você para você ver outras pessoas, como é que é. Porque se você está olhando só para a internet, te garanto, está pegando uma noção errada. Claro, se tiver pessoas que são abertas perto de você, para elas compartilharem, que elas estejam compartilhando, isso aqui é difícil para mim, aí você começa a ver como é que você está dentro da norma, entendeu? Que é um trabalho perrengue, requer muita atenção, requer muita persistência, você está lá troubleshooting, você tem um bug, você tem que ficar ali olhando, ler o log, ficar lendo aquele log ali. Isso é o trabalho. E você vai melhorando aos poucos. E se você persiste, não tem outra consequência. Você vai melhorar. Consequência natural. Mas também, eu sempre gosto de falar, know thyself. Conheça a si mesmo. Programação não é para todo mundo. Então, se você está achando que você está sentindo que estou dando um murro em ponta de faca, tem que parar e perguntar. De repente, isso aqui não é para mim. De repente, eu não tenho essa paciência.
Ou você faz sabendo, né, você tem um objetivo, paga muito bem, isso aí é uma super motivação para você estar fazendo a programação, mas você tem que ter uma coisa que te prenda para você ter essa persistência. Às vezes paga muito bem e eu quero fazer, dá prestígio, quero isso, o que foca no que você quer, porque no final das contas você tem que persistir. E eu não estou falando isso porque minha história de persistência não, estou falando assim do dia a dia normal de um programador, é aquela persistência de você estar ali, lendo aquele log, você não está vendo a palavra e que está ali, que você precisa ver e você não está vendo porque você já está tudo blurry, né, tudo misturado. Você tem que persistir, levantar, voltar. Esse é o trabalho, então... E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Parece que é fácil para essas pessoas, mas essas pessoas estão fazendo ali que tá... Quando você faz uma coisa por 10 anos, é super fácil, mas para você chegar naquele fácil, você gastou 8 anos. Exatamente. E, Carlícia, você tem sugestões para a gente aqui sobre livro, música, filmes? Não necessariamente nada relacionado à tecnologia, alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui com nossos ouvintes? Dicas de livro, música e filmes? Isso aí eu teria que vir preparada, mas só assim Tem um programa de televisão que eu assisto, mas é em inglês. Né? Para quem não sabe inglês e estaria vendo, o programa chama Law and Order. Law and Order e especificamente o SVU, Special Victims Unit. É um programa de detetive. A metade do show, o time de detetive investigando um crime. E a outra metade do show é a parte de estar no court, como fala? No julgamento do criminoso. Isso, no julgamento do criminoso. Às vezes o criminoso não é criminoso, né? Mas aí vem à tona com as provas. E aí tem os advogados. Eu sempre gostei desse show, assistia muito, até quando eu estava fazendo faculdade. Aí eu comecei a assistir recentemente do começo, porque eles têm umas 20 seasons. É muito ano de show ali. Eu nunca tinha me tocado por que eu gostava tanto desse show. Quando eu assisto esse show, eu paro de pensar em outras coisas, porque tem tanta nuance na fala do show que você não prestar 100% de atenção, você perde. Se você pegar 50% da nuance, ainda é um show bom. Isso é quão bom esse show é. Mas o que eu acho esse show legal, tem um desenvolvimento lógico na fala, eu acho muito legal. Porque detetive ali, tem aqueles twists, né? As coisas inesperadas, como qualquer entretenimento. É um bom entretenimento, mas se você focar, tem uma lógica ali por trás que eu acho fascinante e não sei. Então essa é a minha recomendação. Assiste o Law and Order, Special Victims Unit e presta atenção na lógica por trás do entretenimento. Mas se você está olhando, tipo assim, os subtitles, né? Eu não sei como é que isso sairia. É sempre a tal da lógica, né? Que é tão importante também na área de programação. E, Carlícia, você quer deixar alguma informação para contato aqui para os nossos ouvintes? Se alguém tiver alguma pergunta, querer entrar em contato com você? Sim, o melhor lugar de engajar comigo, provavelmente o único, é o Twitter. Se você entrar no meu LinkedIn, é mais ou menos. Se você me deixar uma mensagem no LinkedIn perguntando alguma coisa, eu te respondo. Se você me deixar uma mensagem no Twitter, eu te respondo também. No Twitter, para mim, é mais fácil. Minhas mensagens são abertas no Twitter. E lá eu também posto bobagens. Então, se vocês quiserem saber as bobagens que eu coloco, às vezes eu acordo e falo, putz, que coisa é essa? Eu boto lá no Twitter, sem filtro. Eu coloco aqui nas notas do podcast o teu Twitter e o teu LinkedIn. E, Carlícia, eu queria novamente te agradecer aqui, que a gente passou aqui uma parte da manhã de sábado conversando e te agradecer por compartilhar essa história maravilhosa que você compartilhou com a gente aqui, que eu tenho certeza que a gente podia falar aqui por o dia inteiro, né? E tem tanta coisa para você compartilhar com a gente aqui, mas muito obrigado por compartilhar essa história, sobretudo de perseverança e determinação na sua caminhada. E eu te agradeço muito pelo teu tempo e a tua paciência aqui com a gente. Prazer enorme. Marcelo, foi muito bom conhecer você.
Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Espero que você consiga alcançar mais e mais pessoas. Isso é um trabalho muito beneficial para as pessoas que estão querendo entrar e continuar na área técnica. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.